Ser humanos de todo o planeta, aqui é o professor Leandrinho, mais uma aula do Beabá da Física, eletricidade, conceitos iniciais, carga elétrica, como que você calcula a carga elétrica. Então não perca, assista a aula toda, que essa aula é muito importante, essa introdução de eletricidade. Se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos vídeos que são lançados, das playlists que mais interessam para você. Já tem vídeo sobre velocidade média, termometria, tem vários vídeos de resolução de vestibular, faculdade de medicina, Enem, enfim. Vai lá, dá um passeio pelo canal Beabá da Física e estude, que isso é muito importante. E é claro, deixe seu joinha para o engajamento do canal. Comente qualquer dúvida que o Leandrinho vai lá atender o seu pedido, beleza? Vamos lá então, eletricidade. O termo já é muito sugestivo, né? Eletricidade. Eletricidade, já lembra um elementozinho, né, bem importante dentro do conceito físico, também visto na química, mas vamos devagar. Vamos começar lá muito antes de Cristo com esse cara aí, ó. Tales de Mileto. O que Tales de Mileto realizou? O experimento que ele fez, né? Ele pegou uma pele de animal com um âmbar, tá? O âmbar nada mais é do que uma estrutura, um sólido, um amarelinho. E o que ele fez? Ele observou que algumas palhas secas grudavam nesse âmbar. Ele queria saber por quê, tanto na pele de animal quanto no âmbar. E aí ele levou isso para lá, para sua residência, sei lá para onde ele levou, e esfregou o âmbar na pele de animal e aproximou também nos conceitos dele, provavelmente, não sei se ele pensava que a resistência do ar ali passava e possivelmente causava algum efeito, mas quando ele pegou o âmbar e esfregou na pele de animal, também atraiu as palhinhas secas lá, tanto no âmbar quanto na pele de animal. É claro que não se tinha nenhum conhecimento de eletricidade, só passou a ter conhecimento sobre eletricidade quando se descobriu o átomo. Quando descobriu o átomo, as diversas formas do átomo e, claro, as partículas fundamentais do átomo, que se você pensasse as partículas, assim, que mais são estudadas aqui no nosso ensino de física, do ensino básico, né, preparatório para o vestibular. O elétron, que é a nossa querida carga de sinal negativo, o próton, que também é uma carga, só que de sinal contrário ali pela ligação que os dois têm, só que o próton está lá no núcleo, como vocês sabem, e o elétron está na eletrosfera, que é como se fosse uma casinha do elétron. E também tem o que não tem carga, que é o nêutron, como se fosse a fusão de um próton com o elétron. Mais ou menos, né, vira o nêutron. E também se descobriu que o elétron e o próton possuem o mesmo valor. Foi o Millikan, né, que descobriu um valor de carga para esse elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, prótons e elétrons possuem a mesma carga elétrica, 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra que eu disse sobre eletricidade? Então, quando se descobriu o átomo, foi possível saber como que os corpos adquirem uma carga elétrica. E é óbvio, vamos mexer em quem? No elétron, já que o âmbar, no grego, chama-se elétron, homenageando assim a partícula elétron, na qual essa partícula é a principal responsável para o corpo obter uma carga elétrica. Vamos saber como? Bem, nós temos 3 corpos. Observe que esses corpos, claro que essa contagem de prótons e elétrons, o local desses prótons e desses elétrons são quantitativos apenas, não são símbolos apenas para dizer a quantidade de cada um. Então observe o primeiro corpo. O primeiro corpo está ali casadinho, mesma quantidade de prótons para a mesma quantidade de elétrons. Assim podemos afirmar que esse corpo não possui uma carga elétrica. Esse é um corpo, vamos dizer assim, neutro. Ou seja, o que é um corpo neutro? Aquele que possui mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Ele tem partícula, óbvio, mas não possui uma carga elétrica. Do lado, vocês vão observar o quê? Que o corpo perdeu elétrons, ele tem excesso de prótons. Podemos dizer também que ele tem escassez de elétrons. De quanto? De 3, por exemplo. Quando ele possui mais prótons do que elétrons, dizemos que esse corpo sim possui uma carga, e possui uma carga elétrica positiva.
Isso mesmo. Por que positiva? Porque possui mais prótons do que elétrons. Escassez de elétrons, perdeu elétrons, certo? E o último, observe que ele tem mais carga negativa do que positiva, né? Por algum motivo ele ganhou mais elétrons, tá certo? Ele recebeu mais elétrons. Se ele recebe mais elétrons, tem mais elétrons que prótons, dizemos então que ele possui sim uma carga elétrica. Uma carga elétrica negativa. Então, o que vai definir se o corpo possui uma carga elétrica ou não é o ganho ou a perda de elétrons e, consequentemente, vai comparar a quantidade de prótons e elétrons. E a quantização da carga, ou seja, como que nós vamos medir essa carga elétrica? Simples, Q de carga elétrica é igual a mais ou menos. Quem é esse N? Vamos avaliar quem é esse N. Vamos lá. N, bonitinho aqui, eu peguei minha seta. O que é esse N? É a quantidade de prótons ou elétrons em excesso. Eu costumo dizer que é a diferença entre prótons e elétrons. Quando você faz essa diferença, você tem o quê? Excesso de elétrons. Quanto? Você tem escassez de elétrons. Quanto? Excesso de prótons. Quantos? Então, essa diferença entre prótons e elétrons é o N. E o E? Gente, o E vocês já conhecem muito bem, né? O E é a nossa carga elementar. O E é exatamente a carga do elétron, tá? Carga elementar, que tem um valor fixo. Conhecemos esse valor. O E vale, em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Consequentemente, se a diferença entre prótons e elétrons não tem unidade medida, qual é a unidade medida da carga? Vamos lá. Unidade de medida da carga. Coulomb. É uma homenagem a August Coulomb, simbolizado pela letra C. Claro, gente, que essa unidade pode também vir acompanhada por prefixos, e costumam vir prefixos que nós conhecemos como submúltiplos. Quais são os submúltiplos principais dentro da quantização da carga? São eles: o milicoulomb. Sabemos que esse mili pode ser substituído por 10 a menos 3 coulomb. Vou deixar aqui o card da aula de prefixos que eu tenho aqui no canal. E também pode ter o microcoulomb, que representa 1 milhão de vezes menor, 10 a menos 6 coulomb. E também, algumas vezes, o nanocoulomb, nano que representa 10 a menos 9 coulomb. Então, esses submúltiplos podem aparecer em questões de quantização de carga. O princípio de Dufay, também conhecido como princípio da atração e da repulsão, vai trabalhar a interação entre as cargas. Óbvio, um corpo neutro, ele vai ser sempre atraído ou por uma carga positiva ou por uma carga elétrica negativa. Agora, ao interagir cargas elétricas, quando temos corpos com cargas elétricas de mesmo sinal, observe, positivo com positivo, negativo com negativo. Nós temos aí o princípio do que chamamos de repulsão. Esses corpos, eles vão se repelir. Aproximou, um vai se afastar um do outro devido, claro, vamos ver mais à frente, a uma força elétrica de interação entre elas. Agora, quando são aproximados corpos com cargas elétricas de sinais opostos, vai prevalecer o princípio da atração. Isso mesmo, corpos com cargas de sinais opostos vão se atrair. Haverá uma força de interação, de atração entre esses corpos. Vamos lá? Exercício proposto, praticar um pouquinho, porque é sempre bom praticar depois de ver o conteúdo, de estudar o conteúdo. Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons, dado carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Gente, perdeu elétrons. Se ele perdeu, ele tem então uma quantidade maior de prótons. Em que número? 5 vezes 10 a 13 prótons em excesso. Se são prótons em excesso, vamos lembrar da expressão? Q
igual a mais, porque tem mais prótons que elétrons, N vezes Z. Quem é esse N? Exatamente a questão já te deu, você não precisa tirar a diferença. Ele perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Vamos lá, então, substituindo Q igual a mais 5 vezes 10 a 13 elétrons, vezes 1,6, vezes 10 a menos 19, que igual a 8 vezes 10 elevado a, repetir a base, vou somar os expoentes, 13 menos 19 menos 6 coulomb, beleza? Ou também posso escrever, como vimos anteriormente, 8 e substituir o 10 a menos 6 pelo submúltiplo micro. Então ficaria 8 microcoulomb, beleza, gente? Próxima questão. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Legal, hein? Deu um número de prótons e elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, este corpo está... Gente, vamos ver se tem mais prótons e elétrons. 5 vezes 10 a 19 prótons, né? Então, número de prótons. 5 vezes 10 a 19. Número de elétrons. 4 vezes 10 a 19. Observe que os dois estão com a mesma potência de base 10. Beleza, posso resolver essa diferença tranquilamente. Não tenho que transformar nenhum dos dois. Mas eu tenho mais prótons que elétrons. Mais prótons quanto? Né? Eu tenho esse N, 1 vezes 10 a 19 prótons a mais. Se ele tem 1 vezes 10 a 19 prótons a mais, a carga ela será positiva. Já podemos eliminar o quê? A A, a B e a D. Ficamos entre a C e a E. Vamos lá, então. N, 1 vezes 10 a 19, vezes carga elementar E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha que fácil. Q igual a mais 1 vezes 1,6, 1,6, vezes 10 elevado a 19 menos 19, 0. E todo número elevado a 0 dá 1, não é isso? Então a carga será igual a mais 1,6 coulomb, beleza? Vamos ver a nossa alternativa. Carregado positivamente, com uma carga igual a 1,6 coulomb. Resposta letra C. Se gostou da aula, deixa aquele joinha, reveja o conteúdo, a teoria, refaça esses exercícios, pratique mais exercícios sobre carga elétrica, que estamos apenas começando eletricidade, beleza? Hashtag Física na Veia, beijos e até a próxima aula.